Olá, bem-vindos ao Superiore. Eu sou a professora Elia Cia Alves, sou professora do Departamento de Relações Internacionais da UFPB. E esse é o Superiore, um canal que a gente fala sobre ensino. E estamos aqui na jornada pedagógica, no capítulo 11, com Jeremy Youde. E o Jeremy vai ter o seu capítulo Come on Down, Pedagogical Approaches from the Price is Right. E se você, como eu, nunca ouvi falar nesse The Price is Right, eu logo já fiquei curiosa. Numa primeira leitura, assim, eu achei que ele era professor de economia, né? Professor de economia, fala de preço, deve ser alguma dinâmica que ele desenvolveu. Mas não é nada disso. Na verdade, o Jeremy nos conta a sua história como professor de introdução às relações internacionais, aquela disciplina básica que muitos professores já passaram. Eu nunca passei, mas eu tenho certeza que muitos de vocês já talvez passaram por essa disciplina. E ele falou que ele já dava aula e até 2010 ele tinha uma razoável experiência em ensino, ele já tinha até uma publicação nessa área, uma publicação pedagógica, mas ele nunca tinha pisado numa sala de introdução às RI, porque acho que a graduação dele tinha sido em outro tema, ele só foi estudar RI mesmo no doutorado, o que é uma realidade para muitos de nós, professores, estudantes de pós-graduação. E ele muito menos tinha ensinado a introdução à RI. Ele ficou naquilo, nossa, o que se ensina nessa disciplina? O que eu vou fazer? E lógico, a primeira estratégia dele foi: o que você faria? Qual foi a sua primeira estratégia quando você se deu conta que você teria que ensinar uma disciplina que você nunca ensinou? E ainda mais uma disciplina introdutória. Bom, eu acho que todo mundo faria isso, né? Começar a pedir planos de disciplina para os colegas inteligentes, né? Lógico. Ou então ficar fuxicando na internet planos de disciplina. Eu gosto muito de consultar planos de disciplina de professores da USP, da UNB, às vezes eu vejo da PUC-Rio, às vezes eu vejo planos de disciplina de universidades internacionais, e é bem interessante para você ter alguma inspiração, para você ver. Muitas universidades hoje disponibilizam material, mas ele se deu conta, né, daquilo que é óbvio. Às vezes, quando você vê um plano espetacular que você nem teve, às vezes a gente reproduz plano que a gente foi aluno, né? Mas ele olhou para o plano e ele falou isso, e eu achei bem interessante essa frase que ele coloca: Smart friends are not me. Então, o que funcionou para os amigos inteligentes dele, talvez não iria funcionar com ele, porque eles são pessoas diferentes, diferentes interesses e, mais importante, diferentes estilos de ensino. Então, assim como outros capítulos nesse livro retomam a questão do teaching statement, aquilo que o Marcelo Valença até conversou aqui com a gente no canal, os professores têm que escrever para entrar numa universidade, tudo, e ele fala disso, que mesmo tendo escrito um teaching statement, ele nunca tinha refletido mesmo sobre qual era o estilo de ensino dele, e o estilo não era exatamente aquele da aula tradicional, de se dar uma introdução às relações internacionais. E aí ele ficou pensando, né, como adaptar para a realidade dele esses planos de ensino. E ele coloca, eu achei super interessante esse step by step aí do contexto importa. Então, essa parte do capítulo dele, sem dúvida, é a melhor. Ele vai colocar pela perspectiva do aluno e do professor alguns pontos que precisam ser analisados. Então, primeiro, quem são os seus alunos? Ele coloca: é diferente você estar ensinando para uma grande universidade de ponta, no centro do país, para 300 alunos inteligentíssimos, que têm um super background de línguas e outras coisas, do que você está ensinando, às vezes, numa outra região do país, que tem um outro contexto dos seus alunos, que tem uma outra realidade. Então, isso é muito importante o professor observar quem são os alunos dele e como que você pode trazer a disciplina e o tema da disciplina para que isso seja relevante para os seus alunos, para que não seja algo totalmente distante.
Às vezes, quando eu vou falar de uma viagem, né? Relações internacionais, geralmente a gente tem essa tendência de comentar alguma experiência intercultural ou alguma situação de um outro país. E muitas vezes eu vejo que muitos alunos nunca viajaram, nunca saíram do país. Então você pode levar isso para dois lados. Ou você fala, tipo, nem vou mais falar disso porque esse exemplo talvez seja um pouco intimidador. Ou você pode colocar isso de uma realidade mais próxima dos seus alunos, né? Olha, um dia lá no tal país é assim, e a gente que é brasileiro, a gente pensa assim, e aí o seu aluno talvez já pode se identificar com isso. Então, pensar na realidade específica dos seus alunos. No caso, ele estava ensinando para a introdução às RI. Isso foi uma conversa que a gente teve essa semana lá no departamento, que estávamos com os nossos monitores falando sobre estratégias e as monitoras do curso de introdução falando que os alunos estão gostando muito, que eles estão fazendo competições, quiz e prometendo chocolate. E os feras, aqui nós chamamos de feras, mas ou calouros, eles estão super animados, engajados, e as monitoras das disciplinas, né, que já são do período 5, 6, falando, mas isso não funciona mais no terceiro ano, porque os alunos não têm mais a empolgação do começo do curso. Então, saber em que ponto o seu aluno está, no começo do curso, ele está mais para o final do curso, ele já está cansado do curso, ele está desanimado, ou ele está no meio do curso, é um semestre que tem muitas disciplinas, tudo isso é importante considerar quando estamos pensando no nosso curso. Procure conhecer os seus alunos na primeira aula, eu achei isso tão interessante, ele fala isso, e eu sempre fiz isso na primeira aula, eu procuro conhecer os alunos e lançar uma perguntinha, ou da onde você é, ou alguma coisa. Eu fazia no curso de economia, eu faço curso de economia internacional, uma atividade que a gente leu uma vez num blog da APSA, se não me engano, que é o tag checking. Então, os alunos eles têm que pegar coisas, identificar coisas no seu material de outros países. Isso remotamente eu já fiz tanto oral, quanto um painel. Eu vou colocar aqui depois na descrição para vocês. Mas foi super interessante. Inclusive, eu achei que a opção do painel foi mais interessante do mural, porque os alunos puderam voltar, eles puderam comentar os objetos dos colegas. E oralmente ficou um pouco rígido, né? Nem todos os alunos puderam falar e tudo. Mas foi muito interessante isso, essa experiência de se conhecer. Então, eu acabei marcando alguns alunos pelo objeto que ele tinha apresentado na aula. Então, isso é legal, trazer esse relacionamento interpessoal. Quantos são os seus alunos? A turma é grande, a turma é pequena. Eu já dei aula, às vezes, para 4, 3 alunos. E aí, é muito difícil dar aula. Por mais que você fale, que ótimo, vou poder avançar, vou poder subir o nível da minha aula. Quando você tem poucos alunos, se os alunos não leram o texto, a aula, às vezes, fica travada. Então, você precisa sempre de um recurso diferente para tentar promover o engajamento, a discussão, o debate, etc. E também, eu já falei disso aqui, tentar entender como seus alunos aprendem melhor. É lendo, é falando, é no seminário, é escrevendo, é preparando algum material. E isso tem alguns questionários super interessantes para avaliar estratégias de aprendizagem. E aí, uma coisa que já é menos comum da gente entender, né? Quem você é como professor? Porque, afinal, a gente está na sala de aula, eu falo, né, que é o meu palco, é o show ali, né? Você vai dar uma aula, muitas vezes, né, você não está ali representando aquilo que você está sentindo naquele dia, você está dando a aula. E ele coloca sobre você entender quem é a sua persona como professor. Então, quem é você como professor? Tenta refletir sobre isso, qual fase da sua carreira você está, quais são os recursos que você tem disponíveis, às vezes são poucos, às vezes são muitos, muitas vezes a gente tem recurso, a gente até brinca lá na UFPB, tem a lousa digital, ninguém nunca utilizou aquela lousa, então por que não a gente tentar fazer alguma coisa diferente com aquilo? E listar os seus valores, objetivos e expectativas que você almeja imprimir nos alunos ao longo daquele curso, para além do conteúdo. Já falamos disso. E aí ele fala de um momento de epifania que ele teve, lembrando de um
um programa de televisão, tipo os que a gente tem aqui do SBT e Passou Repassa, enfim, só que chama The Price is Right. E você já deve ter visto, eu lembro que eu já vi isso em algum quadro da televisão aqui no Brasil, em que as pessoas têm que adivinhar o preço dos itens. Só que, como o programa chama The Price is Right, eles têm vários, a roleta, enfim, várias estratégias, né, que vão estimular isso. E a hora que eu li isso, eu falei, meu Deus, ele vai fazer um jogo, né? Ele faz a aula dele como um joguinho e tal. E não é isso. Ele explica no capítulo, não é que ele vai fazer a aula dele um programa de televisão, quem acerta o preço disso e tal. Não é isso. A analogia que ele faz com The Price is Right, aliás, eu vou postar aqui na descrição para vocês, que é um programa que já tem mais de 50 anos nos Estados Unidos, então eu coloquei o primeiro episódio, quanto o episódio de comemoração, os bastidores dos 50 anos, depois vocês podem ver. Mas o fato é trazer um repertório de estratégias de engajamento. Então é isso que a grande analogia que ele faz no contexto da disciplina de introdução é tentar atacar com várias estratégias diferentes. Então, ele falou, a partir desse mapeamento de tentar entender o estilo de aprendizagem dos alunos da sua turma, trabalhar com PowerPoint, trazer elementos visuais de cultura pop. Então, ele vai falar de episódios dos Simpsons, uma outra série que eu não conheço, mas eu também vou colocar aqui para quem quiser depois explorar. E tentar, Marcelo Valença também já comentou que ele faz isso, traz muita cultura pop para discutir elementos da política internacional e, no caso, da introdução das RI. Promove muitas discussões em pequenos grupos. Então, isso é algo que às vezes dá um pouco de preguiça, mas como isso é bom, eu tenho feito isso online agora. E é bem interessante, eu às vezes dou um exercício, eu divido a turma em grupos e vou passando de grupo em grupo. E a gente vê que tem grupos que trabalham mais rápido, outros que trabalham mais devagar, é bem interessante. E ele prepara geralmente um roleplay, uma simulação no final do semestre para dar aquela animada, né, nos alunos de introdução. E ele coloca também, construa relações interpessoais, eu até coloquei a maçã, eu vou postar um TED para vocês aqui de uma pesquisa que um professor fez, que ele identificou que os melhores professores são aqueles que comem maçãs. E aí ele foi investigando essa hipótese de comer a maçã. E, na verdade, comer a maçã na frente dos alunos tinha uma abordagem de desenvolver relacionamento interpessoal com seus alunos. Então, os alunos se identificam isso. Pode ser através do time de futebol, pode ser através de alguma série, pode ser. Eu lembro que os alunos falavam para mim, professora, você parece a Amy da série do The Big Bang Theory. E eu nunca tinha visto essa série, fui assistir a série, e aí ficava rindo com eles para entender o que eles enxergavam em mim, da atriz, enfim. E às vezes essa coisa de comer, eu gosto muito de comer mexerica, banana, maçã na frente dos alunos, às vezes no meio da aula, tomar café. E a partir disso desenvolver conversas informais. E isso é muito enriquecedor para o aprendizado. Isso traz muita confiança para os alunos para fazer perguntas e coisas do tipo. Breve apresentação na primeira aula, um oral, tag checking, incorporar diversidade, tentar trabalhar com múltiplas competências que você tem na turma e tentar coisas novas, mesmo que elas fracassem. E, finalmente, ele termina o livro com o capítulo com uma coisa que eu falei, puxa, é muito verdade, né? Tente ter um entusiasmo contagiante com a sua disciplina. Então, trabalhe com humor, com ironia. Ele deu esse exemplo de uma avaliação que ele colocou, né? Usar 3 teorias de RI para responder para como a comunidade internacional poderia responder um outbreak zumbi. Eu lembro também de um professor na graduação de história, o Peter Diamond, e ele falava: Hitler encontrou com Napoleão no inferno. O que eles discutiram? E aí a gente tinha que fazer um ensaio de história sobre isso. Então, é isso o capítulo de hoje. É muito bom esse capítulo, incentivo fortemente quem tiver interesse em ler e sigamos na nossa jornada pedagógica até o fim, que está muito interessante
essas trocas. Até lá!